como a literatura pode nos ajudar a compreender melhor o presente. O escritor Ítalo Calvino enumera diversas razões em sua famosa obra Por que Ler os Clássicos? Para ele, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Esta série do Café Filosófico revisitou grandes obras literárias do século XVI ao XX para refletir sobre nossas relações, crenças e descrenças, pensar a ética, a história, o mundo da política e as mudanças sociais que vêm ocorrendo ao longo do tempo. A natureza, ao fazer-nos crescer, não só nos favorece em forças e tamanho, mas à medida que o tempo vai passando, dilata com ele o espaço interno da inteligência e da alma. William Shakespeare é considerado um dos mais importantes escritores de todos os tempos, tido como o mais influente dramaturgo do mundo. Apesar de Shakespeare ser do século XVI, seus textos literários são verdadeiras obras de arte que permanecem vivas até os nossos dias, sendo constantemente retratadas pelo teatro, literatura, cinema e televisão. A peça que nós vamos tratar hoje é um dos livros mais importantes da nossa tradição literária. Passa-se na Dinamarca, país que no passado havia invadido a Inglaterra. Passa-se em torno de um príncipe, Hamlet, que volta dos seus estudos, junto ao seu tio Cláudio, que acaba de casar com sua mãe viúva, Gertrudes, celebrando o casamento, sobre ainda o espírito da morte do seu pai, também chamado Hamlet. Trata da sua namorada, de uma situação um pouco ambígua, que é Ofélia. As duas personagens femininas, Gertrudes e Ofélia, são relativamente fracas na peça, ao contrário de outras peças. De um cortesão chamado Polônio, do seu filho Laertes, ele também é o pai de Ofélia, de amigos como Horácio e de pessoas ao redor da corte, como Rosencrantz e Guildenstern. A temática clássica de Shakespeare, de toda a tragédia grega, é chamada hybris, o desequilíbrio, ou seja, um acontecimento que detona um período catártico de transformação. Um rei foi morto, há algo estranho nisso, um outro assumiu o poder de forma ilegítima e a ordem tem que ser restaurada. Poder, legitimidade, dever e vingança. A peça Hamlet é uma peça clássica. Do ponto de vista pessoal, é provável, digo a vocês, que seja a peça que eu mais tenha lido a minha vida inteira. Há algo a aprender? Vou dar um exemplo pessoal. Há 5 anos faleceu meu pai. E a partir do momento que eu perdi meu pai, a orfandade do Hamlet teve outro significado para mim. Pela primeira vez eu senti o que significa a perda de alguém muito próximo, como Hamlet. Pela primeira vez eu senti alguém que tinha partido e que eu nunca mais encontraria, que é o que o Hamlet comenta várias vezes. A perda do meu pai me fez ler o Hamlet com outro olhar. Isso é uma obra clássica, ela é uma companhia permanente, é uma companhia que não desaparece. E os livros como os de Shakespeare fazem a gente viajar de uma forma extraordinária, porque eles unem o alto e o baixo, eles unem o vulgar e o sublime, ao contrário de outras obras. Eles são universais, eles falam da liberdade do ser humano, eles falam da consciência das pessoas, em todas as peças, do grau extremo de consciência das pessoas. Trazem os defeitos de uma época que hoje nós consideramos errados, como a misoginia shakespeariana, a desconfiança dele das mulheres. No Hamlet ele diz, fragilidade, teu nome é mulher. Pode ser traduzido também, Freud, por inconstância, teu nome é mulher. Fala do conservadorismo político, Shakespeare odeia povo, chusma, ralé, mancha verde. Shakespeare gosta de reis, aristocratas. Shakespeare gosta de gente que seja nobre como Hamlet. Fala também do seu antijudaísmo no Mercador de Veneza. Shakespeare, como quase todo mundo do século XVI, tem sentimentos negativos com o judaísmo, apesar de ele nunca ter visto um judeu na vida, porque na Inglaterra eles tinham sido expulsos e só voltariam no século XVII. Criou 2.000 palavras na língua inglesa. E suas frases famosas, como ser ou não ser, são as mais citadas na língua inglesa, tirada do monólogo do Hamlet. Seus temas como o amor, que as pessoas interpretam que Romeu e Julieta seja sobre o amor, na verdade não é, mas assim foi lido. Seu tema como ciúmes no Otelo, seu tema sobre o poder no Ricardo III, no Ricardo II, e a velhice no Rei Lear. A frase que eu mais gosto do Rei Lear,
Quando ele completa 90 anos e faz uma bobagem sem tamanho, seu bobo comenta com ele, pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. Com tudo isso, era para situá-los numa época em que a Inglaterra está se formando como nação. É ainda apenas Inglaterra, não há Reino Unido, não há ainda união com a Escócia, não há união com o país de Gales e com a chamada Irlanda do Norte. É um momento que a Espanha tentou invadir a Inglaterra, a maior potência mundial. Em 1588, a Invencível Armada tentou tomar a Inglaterra e não conseguiu. Mas meu foco não é analisar Shakespeare ou seu verso, mas é analisar especificamente 10 questões tópicas para aquilo que meu amigo José Alves propôs para este módulo, que é os clássicos e o cotidiano. O que tem Hamlet para me dizer hoje, neste mundo de Facebook, neste mundo de internet? O que Hamlet diria ao publicar foto no Instagram? Qual seria a relação do príncipe com este mundo? Qual seria a relação do príncipe com o fundamentalismo em ascensão? O que diria o príncipe Hamlet sobre tudo isso? E eu destaquei 10 perguntas ao príncipe, que eu acho que ele responderá pela minha boca, e talvez não seja fiel a ele, mas ele também entenderia isso. O príncipe Hamlet é o primeiro homem moderno, é o primeiro homem em quem a metafísica não tem poder, apesar da peça envolver 3 aparições de um fantasma, apesar da peça envolver discursos religiosos, como o enterro de Ofélia ser lícito ou não, sobre o príncipe matar ou não o rei Cláudio, com medo que matando ele vá para o céu já que estava rezando, mas é a primeira vez em que nós estamos diante de um homem que toma decisões a partir de lógicas e estratégias. A crença no poder do eu, da ação e da liberdade. É a glória e a tragédia do nosso tempo, é exclusivamente a nossa crença profunda no eu. E o primeiro ser que proclamou o eu como elemento fundante do mundo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é consertar a Dinamarca, este eu, que depois vai fluir nas redes sociais, sua origem é o príncipe. O príncipe Hamlet diz com certeza que ele é agente da sua história quando ele arranja uma peça dentro da peça, quando ele se finge de louco, quando ele engana as pessoas, quando ele aceita ou diz não às questões. É a primeira vez que o eu é soberano, e essa é a grande luta da modernidade. O antropocentrismo moderno é a frase ambígua do príncipe ao dizer, citando no fundo filósofos gregos, que obra de arte é o homem. Ainda que ele diga logo em seguida que para ele não seja nada. O poder que o príncipe proclama ao tomar uma decisão clara de não se matar no monólogo Ser ou Não Ser. Há intérpretes que acham que o monólogo não é sobre o suicídio, apesar de ele citar em 2 versos o suicídio. Mas é a primeira vez que alguém diz, eu sou senhor do meu destino. Ele é a primeira personagem da grande obra canônica a proclamar o fim da redenção pelo amor. Ofélia não é a personagem importante para ele. Ele não se importa em matar o pai da sua ex-namorada. Não se importa em matar o irmão da sua já então falecida namorada. E não manifesta uma culpa intensa que ela tenha ficado louca e se suicidado em função do amor por ele. Ele não faz do amor um elemento de redenção, ele não é romântico, ele é um homem moderno. O amor é um instrumento que existe ao redor dele. O amor não é o foco do Hamlet, como não é do Romeu e Julieta. Se as pessoas interpretam que Romeu e Julieta é uma peça sobre o amor, devem lembrar que Romeu começa a peça apaixonado por Rosalind. E vai a uma festa para esquecer Rosalind, e vê Julieta e esquece Rosalind em 1 segundo. E diz que Julieta é a coisa mais linda que ele já viu a vida inteira. Swear by thy gracious self, which is the God of my idolatry. Eles se proclamam amorosos na cena do balcão, na noite de domingo para segunda. Eles se casam na terça-feira, têm a sua primeira relação sexual e única, e morrem na quinta-feira. Se isto é o modelo de amor, um amor que vai de domingo à noite até quinta pela manhã, eu amei intensamente, dezenas de vezes na minha vida. A ideia que nós fazemos de que Romeu e Julieta esteve sob o amor é a ideia romântica, a ideia do século XIX.
A peça é sobre a ordem política e a personagem central é o príncipe Scalos, que 3 vezes entra em cena para restabelecer a ordem. Porque o Romeu e Julieta nos passa a seguinte lição: sigam o conselho dos pais, porque seguir o coração só dá problema. Ou seja, a peça nos diz: não casem por impulso, não olhem para o coração, porque a paixão é uma infecção temporária. Olhem que o casamento é para sempre, até que a morte os liberte ou separe. Ou seja, Romeu e Julieta fala da ordem, como tudo em Shakespeare. Apesar da Idade Moderna ser por excelência a idade da retórica e da etiqueta, Hamlet é o grande crítico da retórica e da etiqueta. Apesar de Hamlet usar da retórica, Hamlet critica 2 personagens. A primeira é o próprio Polônio, que só fala de forma retórica e nunca se coloca, nunca está presente. Polônio é sempre o homem da cena. Polônio é o homem que diz o que deve ser dito. Polônio é o homem da etiqueta, é um homem da corte. E Hamlet o mata, dizendo que ele morreu exatamente do jeito que ele sempre viveu, ou seja, enganando aos outros. No mesmo momento que a etiqueta e a retórica começavam a hipertrofiar na sociedade contemporânea, Hamlet começa a dizer que a etiqueta não tem nenhum valor. Que o importante é o que você é e não o que você aparenta, apesar de Hamlet dominar a retórica. A peça Hamlet esteve entre as mais populares da Inglaterra. Calcula-se que sobre Hamlet já foram escritos cerca de 80 mil volumes, sendo uma das obras com maior número de citações na literatura inglesa. Do not, my lord. Why? What should be the fear? I do not set my life at a pin's fee, and for my soul, what can I do to that, being a thing immortal as itself? Hamlet ainda figura entre os textos mais realizados do mundo, tanto no teatro como no cinema. E se ela continua sendo encenada, é porque ainda nos diz respeito. No próximo bloco, o que Hamlet tem a nos dizer? Hamlet é o anti-Facebook. Uma das marcas do contemporâneo parece ser o imperativo seja feliz. Estamos o tempo todo exibindo demonstrações de vivo prazer ou eu mereço. Talvez sejamos a sociedade que mais cultua o individualismo. O que Hamlet diria sobre os nossos dias? E como será que ele veria a nossa relação com as redes sociais, como o Facebook, por exemplo? Hamlet é o anti-Facebook. Hamlet não só não é feliz, como não faz questão de parecer feliz. Hamlet nada publica ao estilo almocei, tá sol aqui, e jamais diz kkkk. Porque essa fascinação contemporânea pelo potássio, o K, ela é obsessiva e estranhíssima. Hamlet é melancólico. Hamlet se veste preto e anuncia que o preto é a cor que reflete melhor o estado da sua alma. Ele diz no ato 2, na cena 2, eu podia ser livre numa casca de nós. Não importa onde eu esteja, o importante é a minha consciência. Hamlet tem uma consciência brutal, e quem tem consciência brutal não sorri o tempo todo. Hamlet não pertence à geração que acha que ser feliz é uma obrigação. Hamlet certamente acharia que os otimistas são mal informados. Hamlet anuncia que, tendo consciência do mundo, é muito difícil a ele viver feliz, apesar de ele cultivar valores como a amizade. Além de ser melancólico, triste, além de ser uma personagem que não tem a necessidade de demonstrar felicidade, ele é uma personagem que trabalha um tema muito clássico, que é a vanitas, ou seja, a vaidade. Diz na Bíblia, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E este é um tema medieval clássico que ressuscita na Idade Moderna. Quando os coveiros mostram os crânios e ele encontra o bobo da corte, Yorick, que o colocara nas pernas, ele escreve, tradução da Ana Amélia. Mais um. Talvez o crânio de um advogado. Onde foram parar os seus sofismas, suas cavilações, seus mandatos, suas chincanas?
por que permite agora que um patife estúpido lhe arrebente a caveira com essa pá imunda e não o denuncia por lesões corporais? No seu tempo, talvez esse outro sujeito tenha sido um grande comprador de terras, com sua escritura, fianças, termos, hipotecas, retomada de posse. Será isso a retomada final das nossas posses? O termo de todos os nossos termos será termos a caveira? Ou seja, ele está dizendo aquilo que a Igreja diz toda a Idade Média, demonstrando sua ligação com uma tradição religiosa também estoica. Ao final, todos morrerão. E a Vanitas nos lembra a brevidade da vida. Se a vida é breve, se a vida é passageira, se a vida não tem um sentido imediato, e ele não tem certeza do sentido metafísico de que serve viver. Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. Disso se segue como a noite ao dia, que não podes ser falso com ninguém. É muito curioso que no Hamlet esteja talvez o primeiro núcleo da autoajuda contemporânea. Polônio, o homem vazio. Polônio, o homem da retórica. Polônio, o homem em que ninguém suportava seu jeito empolado. Polônio dá ao filho os conselhos mais sábios, práticos e diretos para a felicidade. Quando Laertes volta para estudar em Paris, Polônio lhe dá os seguintes conselhos que eu vou sintetizar da tradução do Milor Fernandes. Não expressar tudo o que se pensa. Ouvir a todos, mas falar com poucos. Ser amistoso, mas nunca ser vulgar. Valorizar amigos testados, mas não oferecer amizade a cada um que aparecer na sua frente. Evitar qualquer briga, mas se for obrigado a entrar numa, que seus inimigos o temam. Usar roupas de acordo com a sua renda, sem nunca ser extravagante. Não emprestar dinheiro a amigos, para não perder amigos e dinheiro. E, por fim, ser fiel a ti mesmo, e jamais serás falso com ninguém. Estes conselhos, absolutamente lógicos, coerentes, é a primeira vez que a sabedoria é sintetizada em alguns versos. E é a primeira vez que alguém diz o princípio que no futuro se transformará na Gênese da autoajuda. Ser fiel a ti. Seja fiel a você. E você será fiel a todas as pessoas. Essa é uma ideia muito interessante porque é enunciada pelo homem mais estúpido da peça, que é Polônio. Ou seja, ouça seus conselhos, mas não sigam sua prática. Há um elemento fabuloso dentro do Hamlet que nos remete a um recurso que será muito usado, inclusive em novelas futuras, uma peça dentro da peça. A consciência da realidade, usando uma linguagem técnica, o signo do signo. O mundo do Hamlet passa a ser mais real, porque o mundo da peça é mais irreal. É algo que reflete uma consciência de dois planos, um plano que se aproxima mais do real e um plano que pretende ser mais interpretativo. A peça, como tudo em Shakespeare, tem um viés político. A frase mais citada da política shakespeariana é quando o príncipe diz: há algo de podre no reino da Dinamarca. Hamlet sente que a corte está tomada pela corrupção. Hamlet não sabe bem o que fazer. Hamlet não pode se apoiar no tio, não pode se apoiar na mãe, não sente firmeza em Polônio, e são mandados a eles dois amigos, que são, na verdade, alcaguetes, Rosencrantz e o Guildenstern. Hamlet tem que dizer: há algo de podre no reino da Dinamarca. Diz o grande Harold Bloom, dos maiores especialistas em Shakespeare: foi a consciência que o envelheceu. A consciência catastrófica da mazela espiritual que assola o mundo, que ele internalizou e não quer ser chamado a curar. Tão somente porque a verdadeira causa de sua versatilidade é o impulso rumo à liberdade. Faz séculos, os críticos concordam que o maior apelo do Hamlet é o paradoxo. Nenhum outro personagem da tragédia parece tão livre, mas o mal de Elsinore é o mal de todo tempo e lugar. Todo estado tem algo de podre, e os que têm sensibilidade semelhante ao de Hamlet, cedo ou tarde, vão se rebelar.
O que Hamlet poderia dizer sobre a política brasileira nos dias atuais? Em primeiro lugar, Hamlet riria da nossa bipolaridade. Nós estamos num momento de extrema burrice argumentativa. Ou você é uma coisa ou outra. Toda bipolaridade tem tratamento psiquiátrico, gente. O meu grande drama com a política atual é a pobreza da argumentação dos dois lados. A constatação de que há algo de podre no reino da Dinamarca ou no reino de Brasília. É uma constatação dura de todas as épocas. A nossa capacidade de ouvir está muito baixa. No momento que eu não quero ouvir mais nada, a solução, em geral, seria a guerra civil. Quando eu não quero ouvir o que o outro lado quer dizer, a Espanha disse isso em 1936. Então nós vamos dividir o país ao custo de talvez 1 milhão de mortos. A guerra civil é o encerramento do diálogo. Nós somos uma sociedade complexa e variada, somos uma sociedade com várias virtudes e vários defeitos, e a primeira condição seria ouvir. Ouvir para fugir da bipolaridade. A bipolaridade é um recurso retórico. Ou você é Deus ou o diabo. Ou você é o bem ou o mal. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos como o do Papai Noel e do Coelhinho pelo culto da corrupção isolada. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um ou outro partido não sejam notáveis pela corrupção. A corrupção que Hamlet nota começa no leito da sua mãe na Dinamarca. A microfísica do poder. A corrupção começa a andar pelo acostamento. A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. A corrupção continua com o colega, que na aula de ética política em filosofia assina a lista pelo colega, estudando Spinoza e a sua ética. A corrupção continua em todos os lugares, e apenas numa ponta do iceberg, como o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz, rejeitaria Hamlet, adotaria Paulo Coelho, seria uma pessoa absolutamente tranquila, porque a partir deste momento eu teria consciência que eliminando aquelas pessoas que são do mal, eu estaria livre. Hamlet, na sua consciência, vai percebendo que o mal vai por todos os lados, inclusive nele. A primeira condição da política é o diálogo, porque o diálogo nos humaniza. E você entende que, em geral, seu ódio ao outro é seu medo de si. Essa seria a resposta hamletiana. E a capacidade de exorcizar o seu mal para um segundo ou terceiro. To be or not to be? That is the question. O ancestral dilema de Hamlet, ser ou não ser, foi incorporado à história cultural da humanidade. Mas o que realmente significa? Será que as reflexões de Hamlet ainda nos tocam? No próximo bloco. O que Hamlet parece dialogar conosco é que se as dores que nós inventamos fossem o disfarce de uma grande dor maior. Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre para a alma? Suportar os dados e arremessos do fado sempre adverso, ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes? Morrer, dormir, talvez sonhar. É aí que bate o ponto. É essa a ideia que torna verdadeira calamidade a vida assim tão longa. Ser ou não ser? Pergunta o príncipe no 9º item que eu destaco.
qual é o sentido de ser ou não ser? O verbo to be, vocês sabem que em inglês pode ser tudo. Pintar, serzir, remendar, bordar, adicionar. O verbo to be é o primeiro e único verbo que os professores de inglês ensinam a vida inteira na escola. Porque ser ou não ser pode ser traduzido, como fazem alguns tradutores recentes, por existir ou não existir. Cada época diz uma leitura. O próprio Hamlet dá uma pista ao dizer a Horácio que ele entregaria de bom grado seu coração a um homem que fosse senhor das suas emoções. Porque uma pessoa passional é uma pessoa perigosa. Domínio de si. A pessoa que tem domínio de si, pensa o príncipe, é a pessoa que jamais se ofenderá. Como eu já disse em sala de aula várias vezes, eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Alguém me insulta dizendo algo sobre uma questão pessoal. Só há duas hipóteses. A pessoa está dizendo a verdade, ou ela está mentindo. Dizem que minha mãe é de moral duvidosa, insulto básico. Eu reflito sobre a biografia da minha mãe e não constato na biografia dela nenhuma indicação de que ela tenha tido moral duvidosa. Pelo contrário, sua aparência nas fotos, nunca sorrindo, é de alguém que foi fiel a vida inteira a um único marido. Jamais aquele sorriso largo de uma pessoa que viveu abertamente no mundo. Alguém no trânsito me grita algo sobre uma opção sexual possível que o motorista que eu fechei interpreta que eu tenha. Duas hipóteses. De fato eu tenho e não me ofendo. Ou de fato eu não tenho e não me ofendo. O estoicismo de Hamlet é o estoicismo de quem se conhece. Quem pode ofendê-lo? Quando Polônio lhe pergunta o que o senhor está lendo, ele diz: palavras, palavras, palavras. E o Polônio vai começar a perceber que, debochando dele, Hamlet não perdeu a razão, mas está num outro tipo de sabedoria. Um homem que domina a si é um homem a quem Hamlet entregaria seu coração. A consciência moderna nos leva ao grande mal da modernidade que ninguém resolveu, e Hamlet apenas destapou essa pequena caixa de Pandora, a solidão estrutural da consciência moderna. Somos seres solitários. Sempre fomos. Mas a consciência coletivista medieval dava a sensação de uma cristandade no Ocidente, de uma unidade, de um Deus que por todos zelava, de uma sociedade igual religiosamente. A modernidade trouxe a diversidade religiosa e a diversidade política. O inferno, vai pensar Sartre no século XX, está nos outros, diz uma de suas personagens numa peça Entre Quatro Paredes. Sartre e Hamlet chegam à consciência de que eu estou inevitavelmente isolado na minha consciência. E a necessidade do mundo nos oferecer coisas novas porque eu não tenho nada a interagir com o mundo. Por que é que o príncipe Hamlet lê apenas um livro toda a peça? E por que nós temos que ver Velozes e Furiosos 75, Velozes e Furiosos 86? Porque, na verdade, eu não vi nenhum. E não tendo visto nenhum, eu preciso que eles se repitam. Como eu não tenho, de fato, amigos, eu tenho 3.000 no Face. Como eu não tenho uma vida interessante, eu fotografo tudo na minha e compartilho com todos. A minha solidão se insinua de tal forma, ela é tão estrutural, que eu tenho que fazer com que os outros me digam aquilo que eu desconfio, que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida, através da observação dos outros. Isso não é sinal de um narciso exatamente fraco, mas é sinal de um narciso cada vez mais isolado em si, sem comunicação com o mundo, sem ouvir mais a ninguém. Ninguém ouve ninguém. A solidão individual a 2 ou a 3 é a norma de todas as pessoas. E celebramos essa variedade de coisas porque exatamente nós temos cada vez mais dificuldade em estabelecer algo significativo e orgânico. O príncipe se sente mal na corte de Elsinore, porque ninguém em Elsinore lhe diz a verdade. Todos em Elsinore dizem a personagem, Polônio, seu tio Cláudio, sua mãe, sua ex-namorada, seus falsos amigos Rosencrantz e Guildenstern. Todos dizem o que deve ser dito. Todos dizem o que é usual, e ninguém está presente naquilo que fala. O príncipe é extraordinariamente consciente. E sendo consciente, o príncipe vai pensar seguidamente, mas o que eu faço de fato com a minha vida? E como viver uma vida que seja orgânica,
se todos os valores estão esgarçados? Depois de falar por milhares e milhares de palavras, quando ele morre longamente numa cena trágica, Hamlet diz a sua última frase. And in this harsh world, draw thy breath in pain to tell my story. The rest is silence. Porque depois dele ter dito tudo que é possível dizer, Hamlet não precisa dizer mais nada, porque agora o resto é silêncio. O que Hamlet parece dialogar conosco é que se as dores que nós inventamos, dores financeiras, dores físicas, dores de problemas familiares, fossem o disfarce de uma grande dor maior. A dor que nós não conseguimos nominar. Por isso estabelecemos dores laterais. Por isso estabelecemos que eu esteja bem ou não naquele dia. Hamlet diz exatamente que esta dor nasce do fato de que todos naquela peça, em quase 4.500 versos, estão dizendo a ele o que ele deve ou não deve ouvir, e não exatamente o que as coisas são. Hamlet objetivamente está olhando para o mundo e dizendo: quando é que haverá alguém que vai me dizer o que as coisas são? Quando alguém parará de dizer o que deve ser? Quando alguém parará de colocar fantasias, de beber muito, ele reclama da bebedeira da corte, de disfarçar sua dor? Quando alguém começará a estar presente naquilo que fala? Quando as pessoas começarão a ser e deixarão de não ser? Esta é uma pergunta muito dura de ser respondida. E como ela é muito dura, a maior parte de nós prefere não respondê-la. Como nós falamos muito, é provável que nós falemos muito, e todo instante, ao celular, no WhatsApp, porque nós não temos mais nada a dizer. E não tendo nada a dizer, eu preencho esse vazio insuportável com falas constantes. Hamlet nos convida a olhar, essa é uma cena que não está prevista na peça, mas assim foi interpretada desde o século XVII, a olhar para uma caveira. Quando ele faz o seu monólogo olhando para uma caveira. E perguntar decididamente, diante da morte inevitável, quem é que eu sou de verdade, quando os outros que eu acho, que me julgam pelo que eu devo ser, tiverem desaparecido. Por que é que eu não vivo desse jeito? Meu pai e minha mãe, Sartre chamaria má fé, Hamlet chamaria apenas polônio, ou seja, a encenação, a etiqueta. Não, eu não posso fazer isso, o que minha família diria? Muito ou nada, mas igualmente irrelevante. Se a família apoiar ou criticar, você continuará sozinho. Mas como eu prefiro, ao invés de enfrentar a solidão da minha decisão, eu prefiro dizer que é uma opção por causa da minha família, dos meus filhos, dos meus vizinhos ou da minha fé, eu prefiro sentir-me vigiado do que me sentir sozinho. Eu prefiro me sentir protegido pela crítica do que largado pela indiferença. Esta é a pergunta central do Hamlet. O que eu responderia se nada fosse relevante a não ser a minha decisão e nada garantisse que essa decisão fosse correta? Quem eu seria se eu estivesse absolutamente só no mundo? Resposta do príncipe: você está só no mundo. Até porque sua vida será sempre solitária, com outros solitários ao seu redor, dando opiniões sobre eles, e você interagindo, dando opinião sobre si. E dizendo que você não toma essa decisão porque o outro é o obstáculo. Sartre, de novo, chamaria má fé. No próximo bloco. E que quanto mais eu fotografar e passar adiante, comunicar, é maior sinal que eu estou triste, triste, triste. De que servem cabelo e manto impecáveis, ó tolo? Tudo dentro de ti está confuso. E, no entanto, penteias a superfície. Hamlet é visto como um personagem filosófico, com seus dilemas éticos e morais, suas ideias existencialistas e relativistas.
e também um crítico político em suas colocações ao conselheiro do rei Polônio. Hamlet não pode ser visto a partir apenas de um ponto de vista. Seja psicológico, político ou social, todos os enfoques são válidos. A peça de Shakespeare traz abordagens e problemas complexos e universais. Nós temos a chance de uma virada, vou usar uma palavra mais difícil, epistemológica no século XXI, em que o conhecimento atingiu um novo patamar de validação. Temos a chance, mas isso ainda não ocorreu. Nós não estamos mais brilhantes ou mais produtivos do que há 30 anos. Apenas estamos incrivelmente mais ocupados com o mundo virtual. Me preocupa que realmente a fala reflexiva, que é o tom da fala do Hamlet, tenha desaparecido e a fala informativa esteja dominando. Porque a frase reflexiva pressupõe pensar no que eu estou dizendo. E quando eu penso no que eu estou dizendo, curiosamente, eu digo menos, porque é muito mais significativo. Quando eu não penso no que eu estou dizendo, eu digo mais coisas, porque elas perderam o sabor. Quando eu não tenho sabor nas coisas que eu vivo e faço, eu multiplico as coisas que eu vivo e faço. E falo mais, e saio mais, e faço mais festas, e tenho mais amigos, e viajo mais, e não paro de viajar, porque como eu não consigo estar comigo, eu quero estar em todos os lugares do mundo, porque eu não tolero estar na minha casa, ou pensativo. E batemos fotos que vão para o computador e não vão ser vistas por ninguém. Ou vão ser enviadas para 10 mil pessoas, que não vão ver, ou vão ter inveja de eu estar viajando, e vão responder apenas kkkk. Ou seja, este é o vazio que o Hamlet estranharia, porque a casca de nós do Hamlet é suficiente reinado, é suficiente para ele. No seu mais famoso monólogo, ele vai dizer: a consciência nos torna covardes. Porque quanto mais eu envelheço, e Hamlet envelhece muito nos atos finais, é um dos mistérios da peça, Hamlet dá um salto cronológico. Quanto mais eu envelheço, mais eu tenho medo. Quanto mais eu tenho medo, mais eu vou tendo consciência do mundo. Eu percebo que a vida tem riscos e que a ignorância é uma bênção. Ou seja, quanto menos eu soubesse dos riscos do mundo, melhor eu faria. E o que fazer com essa consciência? Hamlet percorreu 5 grandes atos, na maior peça em tamanho de Shakespeare, para testar a amizade com Marcelo, para testar a falsa amizade de Rosencrantz, para descobrir que sua mãe cedeu apenas à sua sensualidade, para descobrir que seu pai quer vingança, e para chegar ao ponto em que, tendo matado Polônio, tendo matado Cláudio, tendo se envolvido numa trama que levará à morte de sua mãe, que levou ao suicídio de Ofélia, que matou o irmão de Ofélia, e que ele próprio acabou sendo ferido pela espada envenenada, em que ele passou por toda a provação, e ele está pronto agora para olhar as coisas com objetividade. Como a peça segue regras retóricas, todas as grandes peças, nós temos que purgar, temos que chegar à catarse. E Hamlet nos oferece um caminho um pouco distinto. Não é necessário que você mate 8 pessoas e assim, ou 7 e assim, para que você atinja a sua consciência. É necessário que pela primeira vez na vida, diz o Hamlet em longos monólogos, você consiga dizer apenas o que as coisas são. E para isso Hamlet teve que se fingir de louco. Porque, como escreveu Erasmo no Elogio da Loucura, às vezes é preciso ser louco para dizer o óbvio. Às vezes é preciso ser louco para dizer que todos os problemas que nos são mostrados na televisão são problemas falsos para que nós não vejamos os reais. Que todas as fotos que são exibidas nas revistas são enganos de consciência para que eu não veja o que eu não quero ver, o rosto da Medusa. Que todas as festas são um barulho alto para impedir que eu expresse a melancolia densa e profunda da minha existência. E que quanto mais eu fotografar e passar adiante, comunicar, e quanto mais eu escrever potássio, 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 é maior sinal que eu estou triste, triste, triste. Porque eu estou precisando que o mundo inteiro curta a vida que eu não estou curtindo. Que o mundo inteiro me diga como é legal a vida que eu próprio estou achando insuportável. E se muitas pessoas me disserem isso,
eu consigo evitar que o resto seja silêncio. Eu consigo evitar a solidão. E eu consigo, finalmente, descobrir que eu vivo em sociedade, mas que a minha consciência é minha, que o meu projeto é meu, que minha vida é absolutamente minha, que ela é resultado das minhas escolhas, que o meu eu é imperativo, que eu estarei onde eu desejar, construirei a família que eu desejar, a partir de uma série de reflexões e ações que vão interagir com o real, que vão interagir com a decisão das outras pessoas. Hamlet nos diz que nós temos que estabelecer poderes, temos que estabelecer cenas, temos que estabelecer etiquetas, formalidades, porque eu não aguento constatar que todo mundo é um teatro e que o papel que eu estou representando e que cada um representa na sua vida é insuportável, porque não é o papel que eu escrevi, não é o papel que eu queria, não é o papel absolutamente daquilo que eu desejava. Hamlet está dizendo, quando todo mundo é normal, racional, quando todos publicam que são felizes, quando todos dizem sem cessar, esta é minha vida e minha vida é legal porque eu estou viajando, porque eu estou comendo este prato, vejam. Quando todos dizem a mesma coisa, eu preciso dizer que ser louco é a única possibilidade de ser sadio neste mundo doente. Quando todos dizem isso, eu tenho que ser o louco da corte, porque o louco da corte vai dizer, no final, que ele é o único que tem alguma luz de raciocínio e alguma luz de felicidade, mesmo morrendo. E é por isso que seu amigo diz ao final o melhor elogio diante do cadáver e um pouco antes da entrada do rei que restaurará a ordem na corte. Diz, bons sonhos, doce príncipe. Se tivesseis reinado, seríeis um grande rei. Hamlet não reinou, porque Hamlet chegou a um ponto tão grande de consciência e de sabedoria que Hamlet não precisou pegar a coroa para ser príncipe e senhor da sua vida. Hamlet foi o primeiro homem livre, autônomo, como diz Bloom, o primeiro homem moderno. E ele nos desafia permanentemente. Eu tive que matar toda a corte e morrer para chegar a isso. Que preço? Cada um de nós, eu em primeiro lugar, e todos vocês estão dispostos a pagar pela consciência de se tornar quem você é. Hamlet pagou um preço altíssimo. É um risco e um desafio. E um risco tão grande que é compreensível porque a maioria não queira dar este passo. Porque ser normal neste mundo é ser louco. E ser enquadrado neste mundo é, em primeiro lugar, ser alguém que serve para o palco alheio, para a peça escrita pelos outros, para o roteiro definido por terceiros, e ao final, como a morte é solitária, sem a palma de ninguém, apenas com uma biografia vazia e absolutamente infeliz. Hamlet morreu como um doce príncipe, tendo purgado do mundo todos que viveram papéis distintos. Um preço alto, épico, teatral e retórico. Nós podemos aprender com o príncipe a capacidade de viver numa casca de nós e descobrir que a felicidade, que a busca da consciência, que a crítica social, que a ação política, que o engajamento não dependem nem do lugar, nem da hora, nem do momento, mas apenas e exclusivamente daquilo que eu decida para aquela casca de nós onde ele encontra todo o universo. Todo o universo está contido na minha consciência, porque é a única coisa que eu tenho. Eu sozinho, lendo um livro, ou eu trocando ideias como eu troco essa noite com os senhores, é um momento em que as nossas consciências se questionam, avançam. E eu posso dizer, muito longe do espírito da autoajuda que diz, aceite-se e você será feliz. É muito mais grave do que isso. É tente descobrir vagamente quem você é. Não? Então você não será feliz, mas sua consciência vai pelo menos fazer com que você não seja falso, vazio e comum, e que você pare de postar felicidade falsa, que não convence a mais ninguém há muito tempo, nem a você mesmo, por isso que você passa cada vez mais horas postando ao celular. Hamlet está nos dizendo, digam ao celular, digam ao computador, digam ao emprego, digam à roupa, digam à família, digam à academia, digam a tudo, pelo menos uma vez na vida,
quem é que manda, porque até o momento são eles que mandam. Hamlet está dizendo, comece a fazer algo, porque se você não fizer, em breve o resto será silêncio. E esta é a lição do príncipe. E cada vez que eu leio o príncipe, eu me envergonho de ser muito menos do que a consciência dele é. Eu me envergonho de ainda ser tão social, tão enquadrado. Eu me envergonho de várias coisas e me alegro que aqui, na minha contradição, na minha hipocrisia, na minha absoluta mediocridade, eu consigo olhar para o príncipe e dizer, eu gostaria de um dia, ao envelhecer, pelo menos tentar ficar sábio. Ou seja, seguir o conselho do rei Lear e não seguir a paixão com que Otelo matou Desdémona, com que Macbeth matou seu rei, com que Romeu e Julieta se mataram sem querer e com que o Hamlet matou querendo, praticamente, todo mundo e ainda se orgulhando de que ele tinha atingido na morte a consciência final. Eu poderia viver recluso em uma casca de nós e me considerar rei do universo infinito. A consciência de Hamlet nos leva a refletir sobre como estamos lidando hoje com a vaidade, o poder, o amor. Afinal, o que estamos buscando ser? Assista a mais palestras no site da CPFL Cultura. O Café Filosófico de hoje fica por aqui. Pobre homem que acha que o problema do mundo está nos outros. Por que eu acho que todo mundo que me persegue tem inveja? Pode ser simplesmente alguém que esteja reconhecendo a minha falta de qualidades. Se a minha honra está no ano do carro, há algo de podre no reino da Dinamarca. Muito podre.